Nós vamos estar hoje encenando uma série de ministrações falando sobre educação cristã. E o tema de hoje é Fundamentos da Educação Cristã. Queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17, nós vamos ler. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Senhor, abençoe a palavra, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Tira toda a distração, toda a sonolência, toda a perturbação. Que nada nos roube desse momento, Pai. Que nada venha nos tirar da Tua presença nessa noite, Pai. Fala conosco, ministra nossas vidas, Senhor. Venha operar nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, diz assim a palavra do Senhor: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aquele de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. A palavra do Senhor, ela vem para nos capacitar para a boa obra, ou como você pode dizer também, para termos uma boa vida, uma vida boa. O que é ter uma boa vida, irmão? Ter uma boa vida é ficar deitado o dia inteiro. Ter uma boa vida é ficar de pernas pro ar sem fazer nada. Ter uma boa vida é comprar lá uma casa de frente pro mar. É gostoso isso, né, irmão? Mas não é esse o sentido da boa vida. A boa vida é no sentido da dignidade. É ter uma vida digna. É ter uma vida exemplar. É ter uma vida que isso se transfere para as outras pessoas. Elas olham para você e falam: olha só o comportamento dessa pessoa, olha só a conduta dessa pessoa, como ela caminha, olha só o jeito dela se portar nos ambientes. E tudo isso aponta para Cristo, amém? Porque a Bíblia fala que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nada diz respeito tão somente à minha pessoa. Então não é na força do meu braço, não é na minha capacidade intelectual, não é na minha maneira, não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com Jesus que opera na minha vida, que me molda, que me ensina, que me instrui, que me direciona. Tem a ver com o Espírito Santo, que testifica no meu coração, que me enche de amor, que me enche de paz, amém, irmãos? É isso que se trata. Então nós temos que entender, a boa obra é isso que Jesus tem para nós. Educação cristã se dá por meio da Bíblia Sagrada, que possui preceitos que são a base da educação e na formação dos valores morais e espirituais, dos conceitos do certo e do errado. A Bíblia, ela tem para nós, irmãos, o conceito do que é certo e errado. Você imagina a humanidade sem Bíblia? Você imagina as pessoas sem ter dentro do seu ser o DNA do céu, o DNA de Deus? Que a Bíblia fala que nós temos o DNA do céu, o DNA de Deus no nosso coração. Você imagina se nós não tivéssemos nenhuma conexão com Deus? Como seria o mundo? Como seriam as pessoas? Você ia ver as pessoas matando sem ter nenhum tipo de sentimento ou de empatia. Porque o que nos faz ter esse direcionamento é a presença de Deus. Nós somos criaturas do Senhor. E por sermos criaturas de Deus, você pega pessoas isoladas do mundo, tribos isoladas do mundo, e você vai ver uma maneira civilizada de se comportar dessa tribo. E aí você fala assim: mas ela nunca teve contato com a Bíblia, ela nunca teve contato com o homem, é uma tribo isolada. E como é que ela estabelece leis, estabelece normas, estabelece hierarquias? Como que ela coloca lá que não pode matar, porque senão a pessoa é punida? Da onde ela tirou isso? E isso é inato do ser humano. Isso é inato, nós já temos, somos criaturas de Deus. Então, de uma forma muito espiritual, isso já está incutido no nosso ser, de nós conseguirmos discernir o certo do errado. E qual que é a base da Bíblia para isso? Ou o que a Bíblia entra nesse processo?
ela entra no sentido de esclarecer isso para nós. Você imagina você pensar de um determinado assunto, mas não ter certeza dele. Você pensa em alguma coisa e fala, mas será que é isso? Você entra lá dentro do avião e fala, mas será que é aqui que aperta para o avião subir? Será que é aqui que eu faço o avião acelerar? Será que é aqui que acende a luz? E você fica ali tentando, decifrar aquilo. Mas quando vem o manual ali, você consegue colocar tudo em ordem e fazer o avião. Claro que não é só o manual, né, irmão? Você não vai pegar o manual e estar dentro do avião, que acho que não vai dar muito certo. Mas é o começo. Então, duas coisas que nós temos que separar. Primeiro, o ser humano tem em seu ser, é inato do ser humano apontar para o céu. É inato do ser humano apontar para o céu. Qualquer ser humano, ele vai apontar para o céu. Não, ninguém nasce ruim, irmãos. Ninguém nasce odiando. Ninguém nasce rancoroso. Se você pega as crianças que são doutrinadas pelo islamismo, as crianças que são doutrinadas pelo Islã, elas são crianças amorosas e carinhosas. Só que com 6, 7 anos elas ganham um fuzil na mão. E elas aprendem a odiar os Estados Unidos, a odiar o Ocidente. Elas aprendem a doutrinar Maomé e a morrer em nome de Maomé, né? E a Torá vai dizer que se... A Torá não, né? O Alcorão vai dizer no Alcorão, se você morrer em nome de Maomé, você tem um reino preparado, com mulheres, concubinas. Então aquilo é doutrinado, mas não que a pessoa seja aquilo. Então nós somos diariamente doutrinados para nos afastar de Deus e nos afastar de tudo aquilo que é de Deus. Mas está inato em nós essa busca. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é luz, nós sabemos o que é amor, nós sabemos o que é a verdade. Então a Bíblia ela vem como um complemento disso que já está inato em nosso ser. Ela vem para mostrar, isso que você está pensando é isso mesmo. Compartilhar do amor é o certo a ser feito. Odiar o próximo é errado. A Bíblia ela começa a separar as coisas e trazer para nós um filtro, para que nós tenhamos uma vida de paz, para que nós tenhamos uma vida de amor, para que nós tenhamos uma vida, aleluia, que possa apontar para Cristo Jesus, através da nossa conduta, através do nosso vocabulário, através do nosso jeito, tudo aponta para a pessoa de Cristo Jesus. Então a educação sempre teve um papel importante na Bíblia. Observamos sua relevância desde a época do chamado do povo de Deus do Antigo Testamento. O ensino naquela época era transmitido oralmente e passado de geração a geração. Como que nós chegamos aos tempos de hoje? Como que essa Bíblia é impressa aí pela CPAD, pela Vida, por várias editoras, como que ela chega hoje com tanta facilidade? Como que ela atravessa os tempos e consegue chegar hoje até os dias atuais? Como é que hoje você anda aqui na avenida e tem várias igrejas abertas falando de Jesus? Isso é o legado geracional. Eu passo para os meus filhos passam para os meus netos passam para os meus bisnetos. Então eu passo os ensinamentos, eu passo a base bíblica, eu passo os valores cristãos, e esses valores eles vão reverberando nas futuras gerações, e isso vai crescendo. Era o que os nossos patriarcas faziam, reunindo as crianças e o ancião sentando ali contando as histórias. Olha, Moisés abriu o mar vermelho. Olha, no começo era Adão e Eva foi lá e comeu do fruto proibido junto com Adão, e eles foram expulsos do paraíso. Então as histórias são contadas e recontadas. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao 9. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao 9. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreve-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões.
Então quer dizer, eu falo e eu continuo falando, eu não me canso de falar da palavra do Senhor Jesus Cristo, da palavra da verdade. Então a educação cristã, ela está atrelada a eu ter a responsabilidade como conhecedor dessa palavra, em reunir minha família e poder expor da palavra. Você já experimentou isso? Já experimentou o culto doméstico? Irmão, o culto doméstico, ele não é um culto igual da igreja. Você não precisa pegar lá, fazer 40 minutos de louvor, fazer um momento, não. Você senta com a sua família, às vezes depois de uma janta gostosa, você pega um versículo bíblico, lê o versículo bíblico, explane o texto, fala, esse versículo está falando a respeito disso, e como é bom, né? Vamos orar a esse respeito. Alguém tem um pedido de oração? 5, 10 minutos que você faça ali, irmãos, já é um hábito saudável que você está adotando para a sua família, para o seu lar, e você compartilhar esse evangelho, e você anunciar esse evangelho. Faça isso. Às vezes você quer gravar versículos bíblicos, imprima ele, coloca na parede, coloca no quarto, sabe? Começa a ler todo dia a palavra do Senhor, sabe? Lê para os seus filhos, eduque seus filhos. Hoje em dia tem tanto desenho bíblico, tem tanta literatura cristã que você pode compartilhar com os seus filhos, e tudo isso vai ser para que essa palavra da verdade continue sendo anunciada. Inculcar, segundo o dicionário Roas, é gravar, imprimir algo, no espírito de alguém, repetir seguidamente algo a alguém. Então isso é inculcar, é quando eu fico falando, e eu falo. Só fala assim, mas esse crente é chato, porque ele só fala disso. Não, ele fala daquilo que gera vida, daquilo que gera esperança. Antigamente o pessoal falava assim, lá vem um crente abitolado, mas aí você pega, tem gente que só fala de política, é abitolado também. Tem gente que fala só de futebol, é abitolado também. Tem gente que só sabe falar de um determinado de novela, é abitolado de novela. Agora a palavra do Senhor, nós não temos que nos cansar, nós não temos que achar que falar é muito, não, nós temos que falar assim, mas agora acho que não é o momento ideal. Todo momento é ideal, toda hora é ideal, a hora de orar é todo momento, a hora de ler um texto bíblico é todo momento. Isso tem que fazer parte da minha rotina como servo de Deus. Podemos fazer uso aqui da palavra hebraica lamad, significando inculcar, que é ensinar, e também no sentido de aprender. Quer dizer, eu vou falando, e isso gera o quê? Aprendizado. Eu vou aprender. Vai chegar uma hora que a pessoa vai saber, vai chegar uma hora que você não vai precisar falar, a pessoa mesmo vai falar para você, ou ela mesma vai divertir você, vai falar, não, certo é assim. Aí você aprendeu. Isso é bom. E isso também tem a ver com o comportamento de discípulo, que eu ensino. Então, ao invés de ficar dando bronca, ao invés de ficar exaltando os defeitos, não, eu vou trazer a palavra de Deus, eu vou usar o meu comportamento para que seja um espelho, eu vou ser a referência para a minha família, para o meu lar. O ensino funciona como uma ferramenta para que a igreja cumpra a sua missão. É uma ferramenta. Olha lá, vamos ler Mateus capítulo 28. Vou pedir para pôr no telão, por favor, Mateus 28, versículo 19 e 20. Vamos ler juntos no telão, que esse texto aqui é bênção. Mateus 28, 19 e 20. Só um minutinho, que acho que eles estão achando o texto lá em cima. Olha lá, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecer a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então é isso. Esse é o ensino que nós temos que passar
e continuar repassando. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade de educar as pessoas que estão em nossa volta. Às vezes você está lá no trabalho, o pessoal fala muito palavrão. Aí você não vai falar palavrão, é óbvio que você não vai, mas aí você pode educar as pessoas. Ou fala, cara, você fala muito palavrão, sabe? Você pode chegar com um jeito, você pode usar de estratégias, mas para mudar o ambiente que está carregado, porque falar palavrão deixa o ambiente carregado, irmão. A boca fala que o coração está cheio. Você imagina como estão os corações de quem fala palavrão. Vamos lá, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. É outro texto também muito poderoso. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre as juntas e medulas, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Entendeu isso? É a palavra de Deus, ela traz discernimento. A palavra de Deus, ela estabelece a verdade. Lembra na época de eleição, lá tinha uma bancada de um monte de político. Foram debater lá, né? E cada um apresentando um mundo maravilhoso, né? Cada um mostrando um mundo irreal. Mas amém. E aí, qual é a verdade disso tudo, irmão? O telespectador que está lá, você está buscando o que ali? A verdade. Você está observando a fala de cada um e está tentando tirar a verdade de tudo aquilo. Então você vai usar do quê? De discernimento. Agora, quando nós estamos em Deus, quando nós estamos em Cristo, o Espírito Santo testifica. E a Bíblia fala assim que pelos frutos você conhece o bom do ruim. É fácil, olha só a Bíblia nos trazendo esse discernimento. Você reconhece o bode disfarçado de ovelha. Você reconhece o lobo disfarçado de ovelha pelos frutos. Quais são os frutos? Quais são os benefícios de tudo isso? E aí você consegue estabelecer a verdade dos fatos, amigo. Então a palavra do Senhor, eu meditando nela de noite, eu reproduzindo ela, eu orando em cima da palavra de Deus, isso vai trazer para mim discernimento. E quando eu tiver uma situação adversa que eu não sei qual decisão tomar, Deus me dará a direção com base naquilo que eu tenho estudado da palavra do Senhor. E aí eu vou saber, olha, é esse lado que eu tenho que ir, é esse caminho que eu tenho que trilhar, ou é essa decisão que eu tenho que tomar. Porque agora você não está pautado na sua simples vontade, mas você está na vontade de Deus. E Deus, ele trata com a verdade. Segundo Pierre Bertoldi, grande parte do processo educativo acontece informalmente, fora das escolas, colégio e universidade. Não devemos defender um papel exclusivo da educação por parte das escolas e professores. Em outras palavras, o crente não pode terceirizar a sua responsabilidade de educar os seus filhos. Não, deixa que o Estado educa. Deixa que o Estado ensina. Primeiro, o Estado, ele tem a função de ensinar matérias pedagógicas. E a família, ela tem a função educacional do seu filho. Então aquele filho que vai para a escola e ele é respeitoso com seus professores, é um reflexo da casa dele. Quando ele pede licença, quando ele fala obrigado, quando ele vai lá e entrega as atividades, é um reflexo da casa, a educação que ele está recebendo em casa, que está direcionando, que está moldando ele. Agora, se eu não cumpro esse papel educacional, o que o professor pode educar meu filho? Você imagina 40 alunos numa sala de aula que vai sair de lá? Então nós temos que abraçar a responsabilidade que cabe a nós, no campo educacional cristão, de educar, de instruir os nossos filhos. A escola, ela vai ensinar as matérias pedagógicas. Em casa eu vou ensinar os valores morais judaico-cristãos, eu vou ensinar os preceitos da palavra, eu vou educá-lo para ele ser uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa reta, uma pessoa de valores.
É isso que nós precisamos. Olha, dentro do nosso tema principal de hoje, que é fundamentos da educação cristã, a primeira coisa que eu queria citar aqui é a ênfase bíblica do ensino. Ensinar há alguns termos hebraicos específicos que são usados para traduzir essa palavra. A primeira delas é iassar, que é disciplinar, corrigir, instruir. Pega a visão, irmão. Ensino bíblico é como? É mamão com açúcar? Não, não é mamão com açúcar. É feijoada pesada. É hora de crescer, é hora de amadurecer. Então é disciplina, é correção, é instrução que você recebe com a palavra de Deus. E aí nós entramos num paralelo de equívoco que às vezes a pessoa ela fala assim: não, o evangelho é do amor. E o amor, ele é deturpado e ele é mal interpretado. As pessoas interpretam errado o amor. Às vezes elas conectam o amor ao sexo. Mas o amor bíblico não tem a ver com isso. O amor da palavra do Senhor é o amor que corrige. É o amor do pastor que às vezes tem que pegar o cajado e bater na ovelha. E Deus, ele faz isso conosco. Ele vai nos lapidando, ele vai nos ensinando. Você fala, mas isso não é amor. Amor é aquele pai que dá tudo que o filho quer. Não, isso não é amor, irmão. Isso não é amor. Isso vai estragar. Isso, conforme o tempo, estraga a pessoa. O verdadeiro amor é aquele que o pai ama tanto que às vezes ele quer até chorar, mas ele vai lá e corrige. Ele sabe que tem que corrigir, ele sabe que tem que falar não, ele sabe que às vezes tem que usar de autoridade, usar da posição dele, tudo para o bem da criança, tudo para o amadurecimento da criança. E assim somos nós na presença do Senhor. Segunda palavra da tradução hebraica é Yara. A primeira foi Iassar e a segunda Yara. A segunda, ela é mais no sentido de guiar, ensinar, instruir. Então conduz, a Bíblia ela nos conduz. A Bíblia ela disciplina, ela fala assim, ó, você está errado aqui, camarada. Mas ela também fala, ó, esse é o caminho certo. Então a Bíblia ela não vem só para criticar. Ela não vem só para apontar os nossos pecados, mas ela vem para falar, olha, isso aqui está errado, mas é esse o caminho que você tem que levar. É essa direção que você vai ter uma vida de paz na presença de Deus. Há dois termos gregos usados no Novo Testamento para traduzir a palavra ensino. A primeira é ketechel, ou katechel também, que é instruir. E aparecem dois textos bíblicos. Vamos ler dois textos bíblicos? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajude os outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Amém? É uma instrução, estou instruindo. Outro texto, Gálatas capítulo 6, versículo 6 também. Gálatas capítulo 6, versículo de número 6. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem o quê? Guardar e ir embora para casa, tá certo? Devem o quê, irmão? Repartir com seus mestres todas as coisas boas. Eu não retenho nada, mas eu aprendo e eu multiplico. Eu aprendo e eu multiplico aquilo que eu estou aprendendo. A segunda palavrinha é paidel, ou paideia, né? Que é educar ou treinar. Essa palavra foi muito usada na época da Grécia Antiga também, sobre a questão da educacional grega também, um outro tema muito formidável a ser falado, mas hoje vamos se ater a isso. E aí tem dois textos bíblicos que aparecem também esse termo de educar ou treinar. Vamos ler Atos capítulo 22, versículo 3. Atos capítulo 22, versículo 3. Glória a Deus. Atos capítulo 22, versículo 3.
Oh, glória! Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia, fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel como aluno dele. Fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. Então olha só, educação, treinamento. Outro texto no livro de Tito, capítulo 2, versículo 12. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 12, diz assim: somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos neste mundo perverso. Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Então, irmão, dentro desse primeiro ponto da ênfase bíblica no ensino, cabe ressaltar sobre justiça, sobre sabedoria, justiça e devoção. Segundo, a construção da educação na Bíblia. Timóteo Corrick mostra que as Escrituras reconhecem dois estilos de construção da educação. Primeiro, a informação e a formação por modelo reproduzido. Quer dizer, eu vou falando, as pessoas vão reproduzindo aquilo. Então aqueles costumes, aqueles hábitos, eles vão se tornando parte da nossa vida. Segundo, a descoberta e a fé através da crítica e da avaliação. Eu olho e eu já sei discernir: isso aqui é errado, esse caminho é errado, essa conduta é errada, esse comportamento é errado. E você estabelece um padrão do céu, daquilo que é certo você falar, daquilo que é certo você ser, como servo, como serva do Senhor Jesus. Quer dizer, não fico só no campo de frequentar a igreja, mas eu vivo esse evangelho, eu sou a igreja de Cristo. Os meus comportamentos, as minhas ações, as minhas convicções, elas apontam para a palavra de Deus, e tão somente para a palavra de Deus. Teve um pregador famoso, por questão de ética eu não vou citar nome, mas é um cara famoso aqui de São Paulo, e esse camarada, ele falou já algumas coisas que contradizem o que a própria Bíblia nos orienta. E a última que ele trouxe é que, na realidade, como é que pode, a frase foi assim: como é que pode um cristão com 5 propriedades conseguir dormir sendo que tem alguém morando na rua? Aí você interpreta de que sentido? De que é pecado ou é errado você ter posses, você ter propriedades. Isso é bíblico? Não é bíblico, irmão. A Bíblia fala sobre prosperidade, a Bíblia fala sobre riqueza. Tem tantos bilionários, trilionários aí que fazem financiamento de missões pelo mundo. Pessoas ricas que abençoam igrejas, abençoam departamentos sociais, que abençoam instituições de caridade, que ajudam para a evangelização global. Então a Bíblia nunca diz sobre a questão de ser pecado você ter riqueza. A Bíblia, ela orienta o que você fazer com a riqueza, mas não que é pecado você ter propriedades. Eu posso ter 20 mil propriedades, vai continuar tendo morador de rua. O mundo que nós vivemos, irmão, sempre vai ter morador de rua. Sempre vai ter o cara que vai querer trabalhar e vai ter o cara que não vai querer trabalhar. Sempre vai ter o cara que vai acordar cedo para arrumar emprego e o cara que vai levantar cedo para assaltar alguém. O mundo que nós vivemos é esse, a realidade é essa. Não existe o mundo ideal, ele não existe de fome zero, de miséria zero, de desigualdade social zero. Isso não existe, porque o ser humano, ele é um ser pecaminoso, precisa se arrepender de seus pecados. E quando eu entendo biblicamente quem é o ser humano e que ele precisa de Cristo, logo eu vou ver uma sociedade deficiente e carente da existência de Deus. Então uma pessoa que se converte, ela é rica, ela usa dos seus recursos para glorificar o nome do Senhor. Ela tem uma conduta ilibada, ela emprega pessoas, ela coloca carteira assinada para milhares de pessoas,
ela abençoa a nação que ela está, e assim é a Bíblia que nos orienta. Então a educação cristã, ela está atrelada a eu ter uma educação, uma construção da educação bíblica. E aí, fazendo esse paralelo com esse pregador que falou essa frase, uma frase infeliz recentemente, é a necessidade da igreja ser uma igreja biblicamente correta. Porque as pessoas hoje elas estão procurando ser politicamente correta, mas o cristão ele deve ser biblicamente correto. Porque se eu for politicamente correto, eu vou infringir princípios da palavra de Deus, de questões bíblicas. Terceiro, a importância da educação cristã, o valor da educação cristã. A educação cristã, vista de uma forma ampla, é o processo pelo qual uma pessoa se desenvolve nos seus conhecimentos. Segundo, a educação religiosa, por sua vez, é o ensino dado aos fiéis de qualquer religião. Então, o ensino dado especificamente sobre base cristã, que transmite princípios divinos e valores morais e espirituais. Então vai ser reverberado agora à noite, durante esse nosso culto, durante essa nossa pregação, outras milhares de igrejas estão reverberando essa mesma mensagem, falando de Jesus, falando de arrependimento, falando de renúncia. E assim a igreja vai cumprindo o seu papel na sociedade, sua missão global, que é evangelizar o mundo, que é anunciar o evangelho de Jesus Cristo a todas as nações. A igreja pulsa, a igreja cresce, a igreja vai avante, irmão, e glória a Deus por isso. Sabe que tem crente que gosta de falar mal da igreja, tem crente que gosta de falar mal da igreja do Brasil, tem gente que fala, a igreja do Brasil não se entende, a igreja do Brasil não se interpreta. Esses dias eu ouvi um cara falando, a igreja do Brasil está perseguindo pessoas que não são de direita conservadora, e papapá. E são pessoas que tentam diminuir o que é a igreja. Só que a igreja sempre foi grande, Deus levantou a igreja do Brasil para profetizar que o Brasil é do Senhor Jesus. Deus levantou a igreja do Brasil para anunciar tempos de boas novas, tempos de avivamento. E assim nós cremos, irmão, porque nós não temos que ver como vê o homem. Nós temos que ver com o olhar espiritual, e com o olhar espiritual há um chamado. Deus está chamando a igreja brasileira para um grande avivamento, para um tempo de transformação, para um tempo de crescimento. E Deus tem nos amadurecido, Deus tem nos ensinado, Deus tem aberto a nossa mente para nós discernirmos o que é certo do que é errado. Isso não será mudado. Então não podemos diminuir o papel da igreja, não podemos ficar contra a igreja, não podemos falar mal da igreja. Nós temos que andar, irmão, com a mentalidade em Cristo, amando a igreja. Quem gosta de falar mal da igreja é o diabo. Ele não gosta da igreja, ele não gosta de ver a igreja aberta. Então para que eu vou emprestar minha boca para ficar falando? Porque o crente não sei o que. Não, o crente é bênção de Deus, a igreja é bênção de Deus. Vale mais uma igreja aberta do que um bar, irmão. Não é? É melhor ter um bar ou uma igreja aberta? Uma igreja que abre uma igreja. Quantas famílias depressivas, uma geração de jovens entristecidos que precisam ouvir palavra de transformação, e no bar ele não vai encontrar, numa festa, numa balada ele não vai encontrar, mas numa igreja ele vai encontrar a palavra, ele vai encontrar aquela irmã cheia do Espírito Santo, que vai ser usada poderosamente por Deus para revelar coisas poderosas. Então é isso, a igreja do Senhor continua, os soldados de Deus continuam marchando, e a igreja continua viva, continua triunfante, anunciando o evangelho com tantos homens e mulheres de Deus no nosso Brasil. E glória a Deus por eles, por cada um deles, que às vezes tem exposto a sua vida em defesa do evangelho de Cristo. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus
a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. É o texto da abertura que nós lemos. Então, o papel mediador na função socializadora da família sofreu uma alteração radical. Os filhos que recebiam da família a herança cultural e social passaram a assumir o papel intermediário, absorvendo diretamente da sociedade toda a influência comportamental quanto à linguagem, aos usos, costumes, aos valores, às crenças, e isso altera a estrutura familiar. A família, ela deixou de ter a sua responsabilidade, a sociedade como um todo está educando, só que não educa nos valores cristãos, e aí cresce uma geração desconfigurada, desarraigada do seu chão, sem saber quem é, sem saber para onde vai, sem saber a sua própria identidade. A sociedade já não valoriza os princípios morais e éticos e de forma coercitiva impõe uma nova filosofia de vida, desprovida de responsabilidade e pudor. Você não vê falar mais sobre a virtude da responsabilidade. O pudor já foi embora faz tempo, né, irmão? O nosso país sofre um problema cultural muito sério, muito triste, muito sério. E cabe à igreja ser a influência social. Cabe à igreja levar princípios que possam trazer civilidade para o nosso mundo, para o nosso país. Quanto que o cristianismo não contribuiu para a Europa? Quanto que o cristianismo não contribuiu para os Estados Unidos da América? Para países como a Austrália, para países como Coreia do Sul. Coreia do Sul, ela está no epicentro de uma perseguição global, onde os países de maior perseguição estão concentrados. E lá está um país com uma das maiores igrejas evangélicas do mundo. Bom, e aí para finalizar o sermão de hoje, nós vamos falar sobre ações transformadoras. Eu trouxe um panorama de educação, eu trouxe um panorama do mundo, da nossa realidade, da nossa vivência, dos desafios, e agora ações transformadoras. Primeiro, o lar deve ser a primeira escola. A Bíblia deve ser usada como um manual pleno de instrução e formação de valores. O exemplo de vida dos pais. É aquela coisa de olhar e falar assim, uau, olha lá meu pai, ele é um exemplo para mim, meu pai é uma referência para mim, e não o professor do cursinho, e não a cantora da televisão, e não o apresentador do YouTube, lá o youtuber. Segundo e último, lembrando que estamos falando aqui, ações transformadoras. Primeiro, um lar sendo a primeira escola, e segundo e último, a importância do culto doméstico. E aí eu volto no início do sermão para finalizar. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz assim: ensine, vamos ler junto, pode ser, gente? Para dar uma despertada, vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Não se desvia. Você ensinou, você instruiu, você falou a palavra da verdade. Olha só, vou ler um texto para finalizar aqui. Cercas altas não mantêm as ervas daninhas fora do jardim. De que maneira um jardim trata as ervas daninhas? Com a enxada, ele as arranca pelas raízes, ele alimenta o crescimento das boas plantas e desencoraja o crescimento das plantas ruins. O livro de Ward, 1981. Então, eu não trato com passividade aquilo que não é de Deus e que está entrando na minha casa. Eu não trato com bandeira branca coisas diabólicas e comportamentos ruins que estão fazendo parte da minha família. Não, irmão. Eu pego a enxada e eu arranco. E aí interprete como se achar melhor do que é pegar a enxada e arrancar.
Mas uma coisa é certa: quando Deus chamou Josué, Ele não falou para Josué, seja fraco e desanimado. Ele falou para Josué, seja forte e corajoso. Eu repito essa mesma frase para nós nessa noite: sejamos fortes e corajosos, para estarmos alinhados com a palavra de Deus. Ah, mas é difícil mesmo, é complicado mesmo, mas é essa palavra que vai te trazer dias de paz. É essa palavra que vai trazer para você bênçãos do céu sendo liberada sobre a sua vida. Então não seja passivo com o mal, porque o mal não é passivo com você. Ele espera você estar desapercebido para te dar uma rasteira. Ele espera uma falha sua para te encher de coisa na sua mente. Então não trate o mal com paz e amor, não. Com o mal nós tratamos enfrentando o mal, colocando por terra o mal. Davi não foi negociar com Golias para ter paz. Davi foi enfrentar Golias e destruir Golias para ter paz. Então você quer paz? Vai ter guerra, irmão. Mas essa guerra, a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos por essa palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração nessa noite, Deus. E nós nos colocamos na posição de soldado valente, Pai. Nós nos colocamos na posição, Pai amado, de um soldado que está pronto para a batalha, pronto para ouvir o seu capitão. Deus, em nome de Jesus Cristo, vem com revestimento espiritual sobre nossas vidas. Nos traga lentes espirituais para nós enxergarmos aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, Senhor. Deus, nós não queremos que o nosso lar seja dominado pelas trevas. Nós não queremos, Pai, ser pegos desapercebidos por coisas do mundo, Pai amado. Em nome de Jesus, guarda o nosso lar, guarda a nossa família e principalmente nos capacita, nos instrui, nos direciona, para que nós possamos ser uma arma em Tuas mãos, Senhor, para que nós possamos ser um instrumento poderoso em Tuas mãos, Senhor Jesus Cristo, para continuar anunciando essa palavra que transforma e que liberta, essa palavra que aviva, que testifica. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem sobre nós com o Teu poder, vem sobre nós com a Tua graça, vem nos revestindo de autoridade, para nós olharmos para o diabo e conseguir paralisá-lo em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Sou Igreja de Deus.